Falar de limpeza nem sempre é um assunto fácil, principalmente pela sua dificuldade e tempo de execução. Seja essa limpeza feita diretamente por você e sua família ou por uma ajudante. Nós estamos aqui hoje para te trazer praticidade, agilidade e facilidade para a sua vida. Eu sou a Sueli Rubense e eu sou a Aline Zardi. Nós somos especialistas em organização e treinamento de limpeza. As técnicas modernas de limpeza são todas baseadas em técnicas comerciais trazidas e adaptadas para o ambiente doméstico, onde são utilizados acessórios e produtos mais eficientes. Então, não é porque a gente aprendeu lá atrás com a nossa mãe, com as nossas avós, a fazer a limpeza doméstica de uma forma que a gente precisa até hoje replicar, porque ninguém quer ficar 8 horas limpando uma casa, se desgastando, sofrendo de dores na coluna, enfim, não é mais necessário. Mesmo porque a indústria brasileira é a quarta indústria mais desenvolvida quando a gente fala de produtos de limpeza, perdendo somente para Estados Unidos, China e Japão. Então, a gente tem que se beneficiar de todas essas modernidades, não é mesmo? E ninguém aqui, né, gente, tem saudades da Amélia, somente na música, que é legal. A gente merece mais praticidade, agilidade e modernidade, que é a nossa proposta aqui hoje. Para uma limpeza eficiente, são necessários 3 pilares básicos, que são os produtos, os acessórios e o recurso humano. Então, quando a gente tem problema em algum desses elementos, a sua limpeza pode não ser tão eficaz. Então, hoje a gente vai trazer para vocês elementos, tanto de produtos quanto de acessórios, para que você consiga executar uma limpeza mais leve, rápida e fácil. Uma questão muito importante que a gente pouco se atenta quando a gente está falando de limpeza doméstica é a questão de uso de equipamentos de proteção. Poxa vida, se a gente vê nas empresas onde são oferecidos equipamentos de proteção e utilizados, por que não a gente não utilizá-los também na nossa casa? Afinal de contas, a exposição a produtos de limpeza, a poeira de forma contínua pode trazer uma série de problemas para a nossa saúde. Então, o que a gente recomenda é que você sim utilize luva, utilize máscara, utilize um sapato fechado, especialmente quando você estiver fazendo a execução de tarefas que envolvam a lavagem de um piso. Então, é muito importante a utilização de equipamentos de segurança, de proteção própria, como esses aqui que a gente está mostrando para vocês. Procure sempre utilizar ou mesmo oferecer para a sua ajudante. Contaminações agora, gente, vamos lá. Muitas vezes na ânsia de limpar de uma forma profunda a casa, efetiva, a gente abusa do uso de produtos ou mesmo mistura produtos e isso é super perigoso. Quantas vezes a gente não vê aí em notícias donas de casas misturando água sanitária com álcool, água sanitária com sabão em pó, enfim, fazendo misturas muito perigosas, misturas que produzem gases tóxicos muito perigosos para a saúde. Então, cuidado com essas misturinhas. A gente vai tratar aqui hoje de produtos profissionais, produtos de alta capacidade que são totalmente seguros e com alta performance. Então, esses produtos você pode utilizar com tranquilidade, claro, sempre lendo o rótulo. Isso é muito importante quando a gente fala de produtos de alta diluição. Por isso que aqui, nas práticas modernas, a gente afasta um pouco aqueles produtos de uso doméstico, aqueles produtos de supermercado, para trazer para vocês um universo de produtos profissionais que eles são altamente concentrados e com uma alta performance. Só que você precisa manipular esses produtos com muito cuidado. A gente vai falar mais para frente sobre os panos de limpeza. É muito importante que a gente tenha cuidado, porque esses panos, eles têm que ser divididos, Aquele pano que você utiliza numa bancada da cozinha não pode ser o mesmo que você utiliza na bancada do banheiro, por exemplo, Então você precisa trazer aí para sua casa uma divisão e faça isso de forma organizada,
Como a gente sempre fala de organização, e a gente vai, inclusive, trazer para vocês um módulo de organização, porque é muito importante, né? São itens que andam junto, organização e limpeza da casa. Então, nessa área de contaminação, é importante ter essa organização para não misturar esses panos, não misturar esses acessórios e também tomar cuidado com bancada, por exemplo, onde é preparado o alimento. Se você utiliza multiusos, nesses de supermercado, eles deixam muito resíduo e podem contaminar a sua refeição. Então, é importante tomar cuidado com esse tipo de produto, se não é um produto que precisa de enxágue, porque isso pode contaminar, né? Na ânsia de limpeza, você pode trazer uma contaminação para você ou sua família. Falando então de práticas antigas e atuais de limpeza, a gente tem lá práticas antigas, né? Práticas onde havia o excesso de utilização de água, aquele mangueira sendo utilizada muitas vezes até dentro das nossas casas. Bom, gente, isso não é necessário, muito menos recomendável. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que a água é um recurso finito. Apesar de a gente achar, né, que a gente tem água em abundância no nosso país, e de fato, né, isso é verdade em algumas regiões, a gente sabe que a água é um recurso natural finito e que pode sim acabar. Então a gente tem que economizar água. Não é necessário jogar baldes e baldes de água para fazer uma limpeza. E além do mais, né, você tem um gasto excessivo totalmente desnecessário. Então não é necessário. Por que se utiliza muita água? Muitas vezes pelo excesso de utilização de produtos, né? Então quem aí nunca viu ninguém ou mesmo já não fez o ato de pegar um detergente e aplicar diretamente num piso, né, em grande quantidade para fazer a lavagem desse piso. Um procedimento desse vai gerar a necessidade de grande quantidade de água para enxaguar essa superfície. Então, é preciso utilizar os produtos de forma correta. A gente vai falar isso, claro, ao longo desse workshop. Outra prática muito comum que a gente via, né, e vê ainda muita gente utilizar é pano, rodo e balde para limpeza, né, da casa. Vamos pensar um pouquinho o que essa prática traz. Quando eu utilizo o rodo, o balde, um pano e coloco esse pano dentro do balde com produto e água, primeiro eu estou colocando minha mão dentro dessa solução, né, dentro desse produto, e que é algo não recomendável. Segunda questão é que eu estou levando a sujeira para passear dentro da minha casa, gente. Vamos lá, vamos pensar. Se eu passo ali num ambiente, retiro o pano, coloco de novo no balde, naquela água de solução e continuo passando, a sujeira só está passeando, de repente, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha e assim por diante. Gente, às vezes a gente faz isso, né, na maioria das vezes, sem pensar, sem criticar esse ato, mas que a gente vai ver que esse procedimento é totalmente não recomendável. E para isso, né, em substituição a isso, a gente tem os mops, a maravilha do mundo dos mops, que a gente vai falar, vai ter um módulo aí inteirinho falando desses acessórios. Outra clássica, né, que a gente utiliza muito na limpeza da nossa casa e que ela hoje tem aí substitutos maravilhosos é a antiga vassoura. Gente, a vassoura, né, para limpeza dentro das nossas casas, dentro de ambientes fechados, ela não é nada recomendável. Por quê? Ao varrer, né, o movimento de varrer faz com que grande parte da sujeira suba, né, ao ar e se deposite em algum lugar, seja nos móveis, na parede ou mesmo dentro do nariz de quem está executando e das pessoas ao redor. É só perceber quando a gente está fazendo esse tipo de tarefa, quem está por perto começa logo a espirrar. Não é à toa, né? Então essas poeiras estão sendo depositadas aí no nariz dessas pessoas. Então a vassoura, gente, ela é e continua sendo útil? Sim, continua sendo útil,
preciso jogar todas as vassouras que eu tenho em casa fora? Não. Ela funciona tanto para limpeza de áreas externas, quanto como um esfregão. De repente, se você vai fazer uma limpeza mais pesada e vai fazer a lavagem de um piso. Mas para a limpeza interna das nossas casas, a gente não recomenda a utilização da vassoura para isso, né? Tem os aspiradores, especialmente os verticais, que são muito leves, muito práticos e tem hoje uma potência muito boa. Então, nada de vassoura dentro de casa, balde com rodo e pano e utilização de água em excesso. Então aqui eu vou te explicar as diferenças de manutenção, limpeza e faxina. E é de extrema importância que você entenda realmente que tem muita diferença entre um protocolo de limpeza e o outro. Manutenção é aquilo que a gente faz diariamente. Vamos colocar aqui então um cenário de segunda a domingo, né? Onde a gente divide a manutenção para terça, quarta e quinta-feira, por exemplo. É claro que muda aí de repente com a rotina da sua casa. Existem casas que têm uma necessidade de limpeza muito maior do que outras. Casas com animais, casas com crianças, elas vão exigir mais limpeza do que uma casa de repente que mora uma pessoa, um casal. Então é importante a gente entender isso também. Mas retomando, terça, quarta e quinta são dias excelentes para a gente fazer aquela manutenção. O que seria isso? São tarefas que não são pesadas, mas que fazem toda a diferença. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tirar lixo é uma tarefa de manutenção. Limpar mesa, limpar a pia, com certeza é uma tarefa de manutenção. Arrumar a nossa cama é uma tarefa de manutenção. A tarefa limpeza, aquilo que a gente conhece como limpeza, é o que talvez você conheça por faxina. Aquela faxina de sexta-feira, aqui nas técnicas modernas de limpeza, a gente trata por limpeza. Aquilo que você faz de sexta-feira, ok, mas talvez uma boa sugestão é, de repente, colocar uma limpeza ou uma manutenção mais caprichada na segunda-feira também. Aí você está me perguntando, Suelen, mas e sábado e domingo a gente não faz nada? Não, sábado é um dia que de repente ficou alguma tarefa para trás, algo que você não conseguiu realmente fazer durante a sua semana. Esse dia você usa para conseguir colocar essas tarefas em dia, se por um acaso ficou algo para trás. O domingo realmente é um dia que a gente não gosta, né, de fazer tantas tarefas domésticas, mas é importante também aí frisar novamente a rotina da família, porque em muitas famílias o domingo é de repente o único dia que você tem para executar essas tarefas. E agora eu quero te explicar sobre faxina. Faxina é diferente totalmente de limpeza. Protocolos de faxina são aqueles protocolos que a gente faz esporadicamente na nossa casa e são limpezas bem pesadas, como por exemplo a limpeza de uma churrasqueira, a limpeza de quadros da parede, que a gente não faz semanalmente. Então os protocolos de faxinas eles são quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e aí por diante. Então é importante a gente entender essa diferença. Vamos lá, vou fazer um pequeno resumo. Manutenção é aquilo que a gente faz diariamente na nossa casa. A limpeza você faz uma vez ou até mesmo 2 vezes na semana para conseguir realmente ter a sua casa limpa. É importante a gente fazer essa limpeza na sexta-feira porque a gente prepara a nossa casa para o fim de semana. E por que é que eu sugeri de repente uma manutenção mais caprichada, até mesmo uma limpeza na segunda-feira também? Porque, no geral, a bagunça maior, a gente encontra a nossa casa mais bagunçada na segunda-feira. Então é importante ter essa atenção. Mas o intuito aqui de você entender essas informações são super importantes, é você conseguir olhar para a sua casa e fazer com que isso realmente aconteça. Como a gente fala, né? Independente se essa limpeza é feita por você, pela sua família ou pela sua ajudante do lar, pensa aqui comigo, olha só que importante isso que eu vou te falar agora. Se você deixa acumulado manutenção, limpeza e faxina, para uma pessoa que de repente te ajuda um dia só na sua casa, ela não vai ter nem
tempo para conseguir fazer realmente as tarefas de faxina, aquela limpeza que requer mais tempo, que ela poderia de repente chegar na sua casa com toda a manutenção já feita, cama arrumada, pia vazia, mesa vazia e limpa. Esses pequenos detalhes que a gente pode organizar antes daquela pessoa chegar, isso faz toda a diferença. Assim a pessoa ela tem realmente mais tempo para fazer limpeza e protocolos de faxina. Então é um ponto muito legal para a gente se atentar. E existe uma ordem em todo o processo de limpeza. Uma ordem muito importante para que você realmente tenha um resultado legal. O que seria essa ordem geral de limpeza? A gente sempre começa pelo teto. Por quê? A gente começa por cima, todo aquele pó, aquela sujeira vai caindo, né? Então é importante que a gente comece pelo teto, vai passando pelas paredes, então faz toda a limpeza que você tem que fazer, limpar painel, tirar pó, enfim, tudo que for determinado para aquele protocolo de limpeza que você está fazendo no dia, seja ele uma limpeza ou uma faxina, é importante que você siga essa ordem: teto, paredes e, por último, o chão. Lembrando também, né, de limpar antes o sofá, porque o chão, ele é o que você faz assim por último, quando você já terminou tudo que você ia desempenhar de limpeza ali dentro daquele ambiente, você finaliza com o chão. Olha só que legal, quanta informação importante você já aprendeu agora, assim de cara no primeiro módulo. Então primeiro você aprendeu as práticas antigas e as práticas atuais de limpeza. Você aprendeu a indústria dos produtos de limpeza. Olha só que incrível, né? O nosso país está aí super bem desenvolvido, trazendo várias novidades e praticidade para a gente. Uso de equipamento de proteção, algo que de repente a gente acha que, né? Não precisa, eu vou fazer de chinelo mesmo, já tá no meu pé, é mais prático. Mas não, cuidado, a gente realmente precisa tomar esse cuidado conosco mesmo, com a nossa família e principalmente com as nossas funcionárias, com quem nos ajuda e nos apoia. E aí a gente já complementa falando da contaminação cruzada, que é um risco gigante e que muitas vezes a gente nem percebe o tamanho do perigo que nós corremos. Só de fazer misturinhas, de levar de repente o mesmo utensílio de limpeza de um ambiente para o outro, isso é realmente algo que a gente tem sim que ter um olhar atento e tomar muito, muito cuidado. E por último a gente falou sobre os tipos de limpeza e as suas diferenças, com foco também nas etapas, né? Em qual dia fazer o que, como fazer, qual a diferença entre um protocolo de limpeza e outro. Então assim, só no primeiro módulo você já tem aí disponível para você várias informações incríveis. Eu não resisto.